Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast by Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor, tivemos uma linda notícia, hein? Tivemos uma linda notícia ao longo dessa semana. Um dos nossos ouvintes, não lembro exatamente quem, peço desculpa pro ouvinte, nos deu a notícia que quem embarcou na onda dos podcasts é ninguém menos que uma empresinha ali do Vale do Silício, conhecida popularmente como Google. Google Ments. Exatamente, cara. Simplesmente a Google abriu o seu próprio podcast player. E, Lanzinha, cara, nada podia ser uma notícia melhor pra gente do que a Google embarcar na onda dos podcasts, cara. Eu brinco, algumas vezes eu brinquei que quando esse PokerCast surgiu há quase 10 anos atrás, a gente estava muito à frente do tempo porque ninguém sabia o que era PokerCast. Era impossível botar um anunciante no podcast. E até hoje, né, é uma mídia que é muito pouco conhecida no Brasil. Nos Estados Unidos ela tá bombando. Tem podcasts gigantescos para todos os lados. E sem dúvida nenhuma notícia podia ser tão boa quanto a Google embarcar e criar o próprio podcast player dela. Eu pedi para os ouvintes baixarem o aplicativo deles e nos darem notícia a respeito do que eles acharam. Eles falaram que é bem tranquilo o negócio, bem tranquilo o aplicativo. Entraram lá, procuraram o Super Poker, né? Que é a palavra certa para você procurar no seu aplicativo de podcasts, e gostaram muito. Então, mais essa boa notícia. Além do WeCast, além do Podcast Addict, além de todos os programas para você ouvir o podcast, agora você tem o Google Podcasts para ouvir o nosso programa, Marcelo Lanza. E com aquele poder de disseminar notícias como só a Google tem, tenho certeza que isso bomba logo e rapidinho o podcast será uma coisa mais usual no nosso país. Então agora economizamos uns 10 segundos na abertura do programa. Na hora que você for falar assim, em vez do WeCast, sei o quê? Podcast na Apple, Podcasts. Google Podcast no Android, segue o jogo, é isso? Exatamente, nos indique, nos dê 5 estrelas, indique para os seus amigos quando você estiver trucidando ele nas mesas, e informe lá, falou galera, ó, tem um podcast ali do Super Poker, entrevistas incríveis, notícias maravilhosas. Para quem quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, no Twitter, @superpoker com a hashtag SuperPokerCast. E no Facebook a hashtag também é SuperPokerCast. Temos também o nosso WhatsApp, Marcelo Lanza. O nosso WhatsApp é 031 97518 9609, com direito àquele velho grupo de WhatsApp que está bombando, senhores. Lanza, a gente tá com um problemão, cara, um problema delicioso, tipo, guardadas as devidas proporções, mais ou menos igual o problema do Robert Lee, que tem $300 mil de imposto para pagar porque ganhou 1 milhão. O nosso problema é que o nosso grupo tá crescendo uma barbaridade, e logo nós vamos ter que pensar numa solução, porque o WhatsApp tem um limite de 235 pessoas, se não me engano, para o grupo a gente já tá passando de 100 pessoas, e logo nós vamos ter que achar uma solução, seja criar uma fila de espera, seja mudar para o Telegram. A gente vai pensar como é que a gente vai fazer para manter aquele grupo maravilhoso, porque ele não pode morrer. Esse é o velho bom problema. Vamos deixar para resolver quando ele acontecer. Exatamente. Ai, gente do céu. Esse velho domingo à tarde. Hoje nós estamos gravando domingo à tarde. Eu estou chegando à conclusão que eu prefiro gravar domingo de manhã mesmo. Já acordar a bala no cafezão e tal. Agora a gente já está meio cansado. O dia já andou. Pega aquela voz tenebrosa da manhã, né? Mas agora parece dar uma rateada. Um negócio diferente. Em plena Copa do Mundo. Resultados de momento aqui, ó. Colômbia 1-0 na Polônia. Exatamente aos 11 minutos do primeiro tempo, e Lanzinha, tivemos um momento fantástico aqui antes de começarmos a gravar, que foi ninguém menos que o mito, o ídolo, o fantástico Vitão, e um vídeo sobre Argentina versus Croácia. Argentina 0, Croácia 3. Croácia 3, isso. Cara, nós paramos para assistir. Eu falei, ô Lanza, você viu o vídeo do Vitão? Ele falou, cara, não vi. Eu falei, então reserve esses 3 minutos. Tá no Instagram TV. Não sei até quanto que fica. Espero que fique pra sempre. Mas, cara, Lanza, sentiu o cheiro de parceiro queimado? Ele não tava feliz não, viu? Nossa, rapaz, que coisa linda. O Vitão tava nervoso demais. Tá louco, cara. Ele conseguiu, em 3 minutos de Instagram vídeo, xingar o Sampaoli de mais palavrões do que eu sei falar em português. Em espanhol. Foram vários. E é bonito quando fala em espanhol, né? Bonito, e rodela, e não sei o quê, e boludo. Tu madre, concha. Ele é um rapaz com entonação vocal diferenciada. Tá louco, cara. Que parada fantástica, que vídeo. Se você tiver acesso,
telespectador, vá lá ouvir o mito máximo Vitão Chapa Zapata xingando o seu treinador Sampaoli da Argentina, que deu uma runada ótima agora, né? Agora depende só dela, Lanzinha. Exatamente. Aproveita e já deixa sua mensagem lá, se puder deixar mensagem, dando falinha também, que o parceiro tá no ferro, filho. Vai pra cima agora, aperta. Mas já goza de uma vez, porque se a Argentina classificar, perde a graça. Então tem que ser agora, enquanto eles estão no ferro. Exatamente, Lanzinha. Grande abraço então, Vitão. Vitão que andei discutindo com ele sobre a presença do Robert Lee aqui no nosso programa, mas o Robert Lee é incapturável, Lanza. É impossível falar com o Robert Lee. Eventualmente ele vai ter que parar, vai nos dar essa entrevista, e hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com Saulo Sabione, bicampeão do BSOP. O primeiro bicampeão do BSOP. Da história, exatamente. E que já está lá em Vegas, inclusive. Quer dizer, já vai dar aquela runada do sabor. É verdade, né? Até porque, meu filho, aqui forra mesmo. Eu queria aproveitar que estamos nessa sessão de falinhas aqui, eu queria dar a notícia que eu fiquei muito satisfeito, que eu fiquei sabendo hoje, que a minha esposa, Gabi Belisário, foi eleita a embaixadora do PP Poker Brasil. Ela participou de uma competição. São várias meninas do Brasil que participaram, e aí começaram, fizeram entrevista, vídeo e tal, aí foi jogar o primeiro torneio com 200 pessoas, ela cravou. Sem surpresa. Aí foi jogar o Setengol entre as meninas finalistas, ela cravou. Sem surpresa. Aí apertou. Exatamente. Apertou. Sem surpresa. E legal que foi anunciado que ela vai jogar um HU com ninguém mais, ninguém menos do que The Grinder, senhor. Michael Misrati vai jogar um heads up com Dona Gabriela Belisário, e ele que se prepare, né, velho? Vamos, monstro. Ele que se prepare. Antes desse heads up, nós vamos citar ele, não vão citar ele no programa, lógico só para dar aquela regulada na conta. Lógico. Mas no programa de hoje falaremos muito, afinal de contas, ele escreveu a história, escreveu uma página importante da história, dos maiores feitos da história do poker mundial, daqui a pouquinho na cobertura do WSOP. Que homem. Que homem. Então vamos direto para a notícia. Tem muita notícia, tem cobertura do WSOP, tem muita coisa para falar. Vamos abrir a sessão de notícias hoje, que o Doyle Bronson elogiou o Daniel Negreanu, mas ele critica o lançamento do curso online. Teve uma não vou falar que teve uma treta, porque o Negreanu é tão gentleman, velho, que é difícil. Mas conta... Difícil tretar com ele se você não é o Joe Ingram, né? Se você não colocar uma bela numa camisa e um outdoor falando menos reiki, aperta. Exatamente, cara. O Doyle elogiou o Daniel Negreanu e criticou o lançamento do curso online. Na verdade, o Doyle colocou o seguinte: Daniel, você é o melhor jogador do mundo. Pra que educar as pessoas? Não faço não cometo o mesmo erro que eu cometi com o Super System, o livro do Doyle. Eu justifico que os meus ensinamentos criaram muitos jogadores. Eu estou traduzindo aqui ao vivo, on the go, aqui à medida que eu vou lendo. Eu justifico que o meu ensinamento criou muitos jogadores quando a gente precisava. Hoje já tem muito jogador jogando, então não precisamos mais disso. Foi o que o Doyle falou. E, Lanza, cara, eu não consigo concordar com isso, velho. Eu acho que tem tanta informação aí. E eu fui atrás de saber o que é essa Masterclass do Daniel Negreanu, cara. Na verdade, é o seguinte, é um site de classes master que o Kasparov ensina xadrez, o Stephen Curry ensina basquete, Peguei. Malcolm Gladwell ensina sobre escrever, Martin Scorsese ensina direção de cinema, Frank Gehry ensina arquitetura, Herbie Hancock ensina jazz, Serena Williams ensina tênis, Mark Jacobs design, Gordon Ramsay ensina... Fenômeno. Eu sabia que você ia gostar disso. Fenômeno. Ensina a cozinhar. E, cara, eu e por que não? Eu fui lá atrás de São entender os melhores passando notícia para quem gera interesse de conteúdo. Acho que não tem nada demais. Não tem nada demais, né? Mesmo se tivesse, é como se estivesse criticando todos os cursos. Na verdade, eu ainda fiz uma confusão aqui. Eu falei que é fácil brigar com o Daniel Negreanu se você não é o Joe Ingram. Quem brigou com ele foi o Doug Polk, né, que fez a camiseta e fez o pôster lá. Mas o Joe Ingram fez um vídeo falando a respeito do negócio do Daniel Negreanu. Em que ele faz uma parada, um vídeo ali meio irônico e tal, meio malhando o Daniel Negreanu pela masterclass dele. Ele pega alguns pontos do trailer e vai falar a respeito. Quer dizer, ele meio que deu a entender que não vai ter nada de novo, nada de tão revolucionário assim. Mas eu acho sensacional, cara. Acho que só faz bem pro poker misturar o poker com essas pessoas todas, com aquelas masterclasses todas. E vou te falar, Lanza, paguei o blefe do Poderoso Chefão do poker. Tô achando que esse tweet do
do Papa Doyle, ele foi feito só pra dar uma divulgada no custo dele, não é grana. Eu acho que é tudo movimentado. Tá louco, velho. Não tem porquê, né, cara? Não tem porquê, velho. Não tem porquê, ainda mais o Doyle, que escreveu o Super System, que sabe que a informação tá por aí, tá tanta gente boa e querer ensinando. falar que hoje já tem muito jogador, então se você tá fazendo esse curso, você vai pegar mais jogadores. Tipo, que bobagem. Né? Quanto mais jogadores, mais o field vai estar alimentado, mais o cume vai ganhar, principalmente, que são os profissionais com maior volume, todo mundo ganha. Não tem porquê, realmente não tem porquê. Cara, e faz todo sentido, né? Porque qual divulgação melhor o Daniel poderia querer do que Papa Doyle Bronson, no momento de sua aposentadoria de torneios da WSOP, de chegar e falar uma coisa dessa. Então é o seguinte, posso estar errado, mas não botaria meu dinheiro contra essa opinião minha, não. Justo. A segunda notícia, o Mike Lee, tô com nojo desse cara, nojo. Fala, Gabriel Grilo, do Super Poker. Exatamente, cara. Essa notícia a gente incluiu aqui por dois motivos. Um, porque é uma entrevista muito legal, em que ele fala do feito do Michael Mizrachi, e conta pra ele que teria feito diferente o deal que ele fez lá no Fallsview, lá no WPT, em que ele acabou ficando com o título do WPT. Mas, cara, a cobertura do Gabriel, cara, a cobertura do Grilo lá na WSOP tá sensacional, né, cara? Então, não, ele tá ralando, hein? Nossa senhora. Aquele tá trabalhando. Exatamente. Então, parabéns aí, Gabriel. Muito legal a entrevista. Assistam, acessem o canal do Super Poker e assistam a cobertura fantástica lá do Grilo. Pode só deixar bem claro que eu falei que eu tô com nojo do Mike Lee. Caso alguém não tenha visto a nossa aposta, ou não chegue até a discussão dela, exatamente. Então é uma questão de uma aposta que eu tenho com o Gui. Ele é jogador do Gui na aposta dele, então eu tô torcendo contra, nada pessoal. E ele tá arrumando dinheiro todo dia. Não é nada pessoal, são apenas negócios. E o incrível Big One Drop, já temos 30 jogadores inscritos. Exatamente, a WSOP anunciou que já tem 30 nomes, 30 jogadores inscritos pro One Drop. Ela citou quem são os 22 jogadores profissionais e citou alguns dos recreativos. Ela não citou todos. Mas entre os nomes nós temos Daniel Negrano, que está no meu time na aposta. Mas temos Phil Ivey, que está no time do Lanza na aposta. Alguns nomes tipo Phil Hellmuth, que é um nome controverso aí nesse field. Difícil ele bater esse field desse porte, mas não podia não estar lá. Além disso, o Antônio Sfandiari, que já foi campeão do torneio. O Christoph Vogelsang, Bryn Kenny, Nick Petrangelo, Ryan Kemp, Dominic Nietzsche, Stephen Sondermeyer, Jason Kuhn. Então, assim, aquele fieldzinho macio, Lanza, para esse torneio de $1 milhão. Fantástico. A gente lembra o seguinte, as edições anteriores do torneio de $1 milhão, uma foi em 2012, essa edição foi vencida por Antônio Sfandiari, foi um evento de 3 dias, o segundo colocado foi o Sam Trickett, e o Sfandiari ganhou $18 milhões pelo título. Em 2014, rolou uma outra edição, primeiro colocado Dan Coleman, ganhou $15 milhões, e segundo colocado foi o Daniel Negrano, com o Vogelsang ficando na terceira posição. E depois teve o em Monte Carlo, que eles deram uma limada nos Profissa, fizeram um evento para a turminha que gosta do jogo, mas que não vive exclusivamente dele. O campeão dele foi Elton Tsang, que puxou €11 milhões. O torneio, o Bahia desse torneio foi €1 milhão e não de dólares. E teve 2 ribais esse evento, só para constar. Exatamente. Só para deixar claro, se a turma gosta de jogo. 28 entradas e 2 ribais. Exatamente. Né, sensacional, cara. Kerry Katz, dono do Poker Go, ficou na 5ª colocação. Sensacional. Então, vamos direto agora então, para a nossa pequena, grande cobertura do WSOP. Começando com o evento 32, $1 mil Seniors No Limit Holding, 5.919 entradas. Exatamente, a gente lembra que os eventos de número 6 e número 11 ainda não terminaram, são os Giants, o Giant de Hold'em e o Giant de PLO, mas no evento de número 32, o $1 mil Seniors No Limit Hold'em teve 5.919 entradas e Matthew Davis ganhou. Esse foi o maior torneio de seniors da história do WSOP e o vencedor levou $663 mil. Tivemos um brasileiro, né, professor Marcelo Lanza? Tivemos 2 brasileiros, o Hélio Schrin, na posição de número 236, puxou $3.280, e o Rubens Philgood, de São Paulo, na posição de número 685, puxou $1.604. Exatamente, aí nós vamos para o evento de Michael The Grinder Mizrachi, professor Marcelo Lanza. O evento que mudará de nome a partir do ano que vem. Não chamará mais $50 mil Poker Players Championship. Chamará $50 mil quem bate The Grinder.
Exatamente, Lanza. O que eu escrevi aí debaixo das 87 entradas que você citou? Chocolate recheado. Chocolate recheado com coco, para ser mais específico. Com coco. O que é chocolate recheado com coco? Tem eu não sou grande... É o prestígio, meu amigo. Exatamente. Deixa eu te falar um negócio. Pera, isso foi piada? Não, isso não foi uma piada. Isso foi trocadilho? Não foi, cara. É só porque é o seguinte, eu pensei, falei, velho, como é que a gente consegue no PokerCast dar a importância ao 50K, ao Poker Players Championship? Qual é a palavra que define esse torneio? A palavra é prestígio. Na verdade, ele é um torneio que ele é visto pelo mundo do poker com um prestígio maior do que o main event, por exemplo, da WSOP, cara. Tranquilamente com folga, né? Com folga. É um evento... É o torneio mais completo. Cara, ali não tem variância. A variância é muito pequena. Quem vai ganhar são os monstros mesmo. Aí o Michael The Grinder Mizrachi vai lá e puxa o torneio mais uma vez, pela terceira vez. O segundo colocado foi John Hennigan. O Mizrachi levou $1.200.000 pelo título, John Hennigan levou $766.000 e Dan Smith, na terceira colocação, levou 521. Na quarta colocação, tivemos Mike Lee do Canadá, $364.000, Lanza. E o Mizrachi, o feito dele, a grandeza do feito dele, não pode nunca ser subestimada. Ele já havia vencido esse torneio em 2010 e 2012. O nome desse torneio, o nome desse troféu é o David Chip Reese Memorial Trophy, em homenagem ao Chip Reese. E além dessas três colocações, ele ainda tinha conseguido uma quarta colocação em 2016 e bolhou o torneio em 2017. Um fenômeno. Fenômeno, cara. É inacreditável, é bizarro. Eu assisti a entrevista dele ao Poker News antes dele cravar o torneio, quando ele estava indo para o último dia. Ele falou que foi o único torneio da WSOP que ele jogou até aquela data. Ele não tinha jogado nenhum outro torneio. Que ele acha, na opinião dele, que ele joga muito bem contra bons jogadores, mas que no final das contas ele foi apenas sortudo, porque ele está jogando com muito cara bom, então precisa dar uma runadinha. No ano passado ele havia bolhado. E na entrevista depois do evento, a única coisa que ele falou é que ele terminou a festa de comemoração por esse título numa cadeira de roda. Você imagina se teve álcool, se teve loucura na festa. Ainda bem que o que se faz em Vegas fica em Vegas, né, senhor? Muito modesto a parte dele falar que foi apenas sorte. O que ele faz nesse torneio é algo inacreditável. Inacreditável. É muito grande o que ele fez, é muito grande o que ele faz. Eu acho que é incomparável em matéria de... eu comparo muito o main event ao Sunday Million. Cara, todos os profissionais vão jogar, mas nós vamos ter um percentual muito maior de amador, então a variância é muito maior, então são vários outros fatores, um torneio muito mais longo, assim, com a variância maior mesmo. Esse tipo de torneio, não. Esse torneio, o field é bom demais, os jogos são muito técnicos, e é surpreendente, é assustador, que se não fosse também o próprio Negreanu, o Ive, todo mundo já tinha feito isso que ele fez. E ninguém nunca conseguiu chegar perto do que ele fez. Exatamente. Então é muito grande. E esse bracelete foi apenas o quarto bracelete dele. Ele tem 4 braceletes, 3 no Poker Players Championship, simplesmente. E um main event, né? Hã? E um main event. O Mizrachi cravou o main event, velho. Ui, eu não sei. Eu acho que eu tô pra te falar que os braceletes dele são firmes demais. Só um minutinho. E é isso aí, dando trabalho para o nosso editor Rodolfo. Voltamos, né, Lanzinha? Demos uma pausa aqui para conferir a informação. É verdade. A informação foi quase certa. Ele foi no November Niner. Ele foi no November Niner, exatamente. O quarto bracelete dele foi em 2011, WSOP Europe, $10.400, no Limit Holding Split, Format, $336.000, mas de fato ele foi no November Niner, sim, terminou numa quinta colocação, professor Marcelo Lanza, puxando $2.300.000. Não é brincadeira não, hein? Na All-Time Money List, Michael Mizrachi está na 25ª colocação com $16.877.000. Sensacional. E direto para o nosso evento número... lembrando que o Mizrachi que vai jogar um HU contra a minha esposa, né? Exatamente, aí sim. Que fenômeno. Evento número 34, $1.000, Double Stack, No Limit Holding, 5.700 entradas. Exatamente, o campeão foi Robert Peacock, ele levou $644.000, primeiro bracelete do jogador. Cheio de brasileiro no field, Anãozinha. Claudemir Morandini, Clóvis Balotin,
Afif Prado, Manuel Filho, Mojave, André Garcia, Andrew Gonçalves, Akari, Carlos Lima, Renato Caneioa, Bruno Kawauchi, Eduardo Della, Vinícius Araújo, Fábio Issa e Rafael GM Walter Moraes. Exatamente, ou seja, pelo menos 4 entrevistados desse programa no ITM desse torneio. Fábio Issa, Rafa Moraes e Mojave já nessa fase. André Akari foi entrevistado lá atrás, há muitos anos. Então, parabéns aí a todo mundo que ficou ITM, essa brasileirada toda que arrumou um troco nesse evento. Evento número 35, Mixed $1.500, Pot Limit Omaha High Low. Ai, que beleza, hein? Big O 5 Cart PLO 8 ou Omaha High Low 8 or Better, 773 entradas. Exatamente, quem puxou esse torneio foi o embaixador do poker chinês, Yueki Zhu. Eu espero que eu esteja falando isso razoavelmente certo. $211 mil foi o que ele levou. Gabriel Ramos, norte-americano, ficou na segunda colocação com $130 mil, Lanza. Lembrando que tivemos brasileiro no field em ITM, na posição de número 30, o Renan Bruschi, arrumou $5.252. É isso aí. E no evento número 36, $1.000, Super Senior no Limit Hold'em, tivemos 2.191 entradas. Eu estou achando os números muito altos de Senior e Super Senior. Sensacional, né, Lanza? Sensacional. E a campeã é... Vai lá, fala pra mim. Cara, vai, vamos. Você me aperta demais, né, Lanzinha? Farhentaj Boniadi. Tipo tá ok isso. aí? Vai. Pois é, nós não vamos repetir esse nome mais nenhuma vez, mas ela é mãe do jogador Farzad Freddy Boniadi. Ele tem 3 braceletes da WSOP e aí viu sua mãe puxar o primeiro bracelete. É a primeira vez que acontece, professor Marcelo Lanza, mãe e filho terem braceletes da WSOP. Sensacional, hein? Isso é história para contar. A casa lá tá regulando. Evento número 37, $1.500, no Limit Hold'em, 1.330 entradas. Quem vence é quem estava sumido do circuito, senhor Eric Baldwin, $319 mil. Ele puxou ao ganhar o heads-up de Ian Steinman. O bracelete dele anterior havia sido em 2009, mais de 9 anos atrás. Parabéns, então, a ele. Tivemos brasileiro também. Yuri Nerdguy, Vinícius Leal e Eduardo Mauá. É isso aí, a turma lá vai forrando, né, filho? Vamos que vamos. Bom, e o evento número 38, $10 mil, 7 Card Stud Championship, nós tivemos 83 entradas. Exatamente, o campeão desse torneio puxou seu primeiro bracelete de ouro. A gente lembra que quando a gente fala Championship, é o campeonato da modalidade. Então esses torneios de 10K, normalmente eles são de 10K, e o campeão então de 7 Card Stud da WSOP 2018 foi Yaniv Birman, norte-americano, puxou $236 mil, ganhou do Jesse Martin, o segundo colocado com $146 mil. BNU também teve nessa mesa final e James Obst ficou na 6ª colocação, professor Marcelo Lanza. Para a turma que está começando, só para dar uma geral para eles que eles entendam, não é que o bracelete de $1.500 ele não tenha tanto valor, mas é porque é considerado... Não é, mas é. Né? Entre a comunidade, os braceletes dos $10 mil, que são todos os main events das modalidades, então nós temos PLO, nós temos 7 Card, nós temos RES, nós temos Omaha, Deuce to 7 Triple Draw, Deuce to 7 Single Draw. E o main event de Hold'em, que é o main event, é o de Hold'em, são considerados braceletes dos main events, tem um grauzinho maior, né? Exatamente, tem um grauzão maior, né? Que é considerado o campeão da modalidade no ano, né? Justo. Evento número 39, $1.500 no Limit Hold'em Shootout. 908 entradas. Quem puxa esse torneio é Preston Lee, que puxou seu primeiro bracelete de ouro na WSOP, $236 mil. Evento número 40, 2.500 Mixed Big Bet. 205 entradas. Lanzinha, olha os jogos, que delícia, cara, desse torneio. Big O, que é o Omaha de 5 cartas, High-Low. No Limit Hold'em. No Limit Hold'em Low Ball Draw, que é o Single Draw. Aí tem Pot Limit Omaha, High-Low, 8 or Better. No Limit 5 Card Draw High, Pot Limit Omaha, Pot Limit Deuce to 7, Low Ball Triple Draw. Você imagina a sangueira que é esse jogo. Um Deuce to 7 Triple Draw Pot Limit, cara. Você tá louco. Você imagina isso. Quem puxou esse evento foi Scott Bowman, norte-americano, puxou $122 mil. E depois de 51 ITMs na WSOP, ele arrumou o bracelete dele.
52º ITM, Lanzinha. Grindar ele grinda, hein? Tá louco. Exatamente. Isso aí é o ITM, imagina que ele ficou fora. Exatamente. Quem me arrumou uns pontinhos na nossa aposta foi o Chris Ferguson, que fez o ITM baixinho na WSOP, nesse evento aí. Evento número 41, $1.500, Limit Hold'em, 596 entradas. Cara, os caras escolheram os piores nomes para eu poder falar aqui no programa. Quem ganhou seu primeiro bracelete foi o Robert Nehorian. Betinho, exatamente. Puxou $173 mil. Ganhou o heads up do Kevin Song, que puxou $107 mil, Lanzinha. Evento número 42, $25 mil, Pot Limit Omaha 8-Handed High Roller, 230 entradas. Exatamente, esse evento foi sensacional, né, cara? Quem ganhou foi o Sean Dib, puxou $1.400.000. Ele ganha o heads up do Ben Yu, que ganhou $866 mil. E na terceira colocação, lenda do poker mundial, autor da frase "paga aí e tá tudo acabado", naquele main event que ele ganhou da WSOP. You pay it, it's all over, baby. E o parceiro paga, e Scotty Wynn foi campeão do mundo naquele ano. E foi um rematch, cara, de 2017 do evento 34, o 10K de Deuce to Seven Triple Draw Championship, que o Ben Yu bateu no Sean Dib. Dessa vez o Sean Dib devolveu, assumiu a liderança de pontuação do Player of the Year e falou o seguinte: agora que eu tenho a chance real de ser o jogador do ano, eu vou lutar por isso. Então, o fato é que ele é líder. E vai jogar tudo. Exatamente. Na 25ª colocação desse torneio, nós tivemos Mike Lia, que está do meu lado da aposta, Tim Khalil e... Não, na verdade não é só ele, não. Continua lendo. Exatamente. Daniel Negrano e o João Simão tomaram bad beats inacreditáveis, né, cara? Aquelas bad beats de 2 out antes da bolha. Eu tive chance de resolver a treta toda só nesse evento, hein, Lanzinha? Só que não deu. Vamos deixar pro próximo. Exatamente. Que por acaso é esse. Tem grande chance de ser um problema. O evento número 43, ele ainda está em andamento. O evento de $2.500, No Limit Hold'em, 1.248 entradas. O tal do Chris Jesus Ferguson me arruma uma liderança isolada, top 6 left. Isolada, exatamente. Mesa final já, 6 jogadores no jogo. Ele tá tranquilo na liderança e tá sujeito a arrumar uma paçoca de ponto pro Tim Khalil nisso aí. Vamos, filho! Jesus. Fora que o bracelete dele vale R$100 pra mim, como a gente vai explicar daqui a pouquinho. Senhora. Vamos pular, vai. Evento 44, $10 mil. Limit Deuce to Seven Low Ball Triple Draw Championship, 109 entradas. Exatamente. Quem puxou esse evento foi Nicholas Saken, norte-americano, $288 mil. O que aconteceu foi o seguinte: ele já tinha jogado o Deuce to Seven Triple Draw várias vezes em H-Game, e foi a primeira vez que ele sentou para jogar um torneio de Deuce to Seven Triple Draw Low Ball. Sentou e puxou o bracelete. Parabéns então aí ao Nicholas. Divertiu bastante. Tá louco, ainda arrumou 300 mil conto. Evento número 45, Big Blind antes, $1.000, No Limit Hold'em, 30 minutos levels, 1.712 entradas. Quem puxa é o espanhol Mário Prats Garcia, $258 mil, ganhou o heads up de Matthew Hunt, do Reino Unido, $160 mil, ganhou o segundo colocado. Esse jogador tinha tido uma segunda colocação no ano passado na WSOP e agora puxou seu primeiro bracelete. Professor, o evento de número 46 ainda está em andamento. Foi o Mixed Omaha High Low. Teve 402 entradas. Então, no próximo programa, falaremos dele e vamos direto para o evento 47 de 1.223 entradas. 1.223 entradas de $565 no WSOP.com. Online, Pot Limit Omaha 6-Handed. Exatamente. Primeira vez que o Poker Online dá um bracelete da WSOP na modalidade Omaha. Quem ganhou foi Matthew Mendes, dos Estados Unidos, levou $135 mil. Lanzinha, deixa eu te falar, cara. Ganhar um bracelete da WSOP é legal, mas ganhar um bracelete da WSOP Online é menos legal, né, velho? É bem menos legal. É bem menos legal, tá louco. Né? Inclusive, eu acho desnecessário. Cara, é o patrocinador, é o site dos caras e tal. Não, tudo bem, eu entendo. Tá ali 2 braceletinhos, não dá pra eles distribuírem um montão de bracelete. Eu acho que tem que tomar cuidado só com a banalização. Não tinha, aí virou 1, agora virou 2, aí daqui a pouco eles resolvem fazer uma sériezinha, e aí daqui a pouco o negócio banaliza e perde sentido. Existe esse risco, oremos para que não aconteça, Lanzinha. Exatamente. O evento 48 está em andamento. 49, perdão. O 48.
48 está em andamento, exatamente. O evento 49 também está em andamento, mas nós vamos dar uma faladinha nele, porque ele é um 10K Pot Limit Omaha Championship, aonde nós temos o Chidwick tentando salvar o mundo, batendo salve todos para o Lanza em 19º. Em compensação, o Simão Elia em 37º e 40º ali, também brigando, né? Exatamente, estão os dois na luta. E Lanzinha nerd que sou, né, cara? Eu fui fazer um estudo, velho, de fields entre 2017 e 2018. Largaram o Calilzinho hoje tranquilo em casa, você acabou vindo mais tarde, eu falei, cara, eu vou dar uma estudada a respeito, uma comparação dos fields da WSOP de 2017 para 2018. E aí eu fiz esse quadrinho aqui. Belo quadrinho, senhor. Muito obrigado. O senhor tá bacana, acho que vou postar esse quadrinho. Muito obrigado, caixão, né, cara? Cara, o que eu pude perceber é o seguinte, nos eventos de 10K, os championships, quais eventos eu comparei? Eu comparei os eventos de field monstruoso e comparei os eventos que são os títulos, os championships. Cara, a gente teve uma queda brutal nos Giants e Colossos e afins. Olha só, o Giant de $365 de 2017 teve mais de 10 mil entradas, o de 2018 teve menos de 3.500 entradas. Já o Colossus de 565, o de 2017, ainda era novidade, né? Quer dizer, isso foi implantado há muito pouco tempo. Talvez essa novidade desses fields monstruosos esteja passando, professor Marcelo Lanza. O Colossus teve 18 mil entradas em 2017 e 13 mil entradas agora em 2018. E o Millionaire Maker, ele se manteve ali relativamente equilibrado. Teve 7.700 entradas em 2017 e 7.300 entradas em 2018. Quer dizer, é uma queda que ela não é muito bruta, não. Mas olha só, cara, nos eventos de 10K, o campeonato de PLO H teve 169 em 2017, 154 em 2018, quer dizer, caiu aí um pouco mais de 10 entradas. O 10K de Heads Up, 114 ano passado, esse ano aumentou para 129. Deuce to Seven Single Draw, 92 em 2017, 3 a mais em 2018, 95 entradas. O 10K de Horse, esse que deve ser delicioso de jogar, 150 entradas em 2017, aumentou para 166. O Poker Players Championship caiu de 100 para 87, 3 entradas. O 7 Card Stud de 10K foi de 88 para 83, quer dizer, baixou 5 entradas. E o Deuce to Seven Triple Draw subiu de 80 para 109, quer dizer, teve um aumento gigantesco. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, pelo jeito, esses eventos sinistros, gigantescos, eles tiveram uma diminuição, pelo jeito não, pelos números, mas os championships eles se mantêm aí equilibrados ou aumentando o professor Marcelo Lanza Maia. É um fato curioso, né? Porque se a gente fosse considerar que os eventos de grande field, os eventos mais baratos, né? Porque os colossos eles existem exatamente pelo preço, mais acessíveis e tal. Talvez possam estar sendo criados eventos com a mesma faixa de preço nos cassinos paralelos. A gente tem visto muito a turma que está lá cada dia mais jogar Venetian, cada dia mais jogar... Eu vi mais de 6 séries de cassinos da galera jogando, e talvez seja mais ver jogar esses outros torneios nessa casa entre 300, 500, 600 dólares com estruturas melhores. O Simão tem criticado muitas estruturas da WSOP, tem feito críticas muito duras, inclusive, sobre isso. Então, o que pode ter acontecido é que é o seguinte, na hora que ele lançou, os caras, é a chance que eu tenho de jogar um bracelete ali, e aí os caras depois, ano que vem, falam, velho, tipo, estrutura é ruim, não vale a pena, porque pela quantidade dos 10K, eu até queria depois dar uma olhada da gente fazer o field médio normal ao longo do ano, a gente vai ter essa comparação mais ou menos no Main Event, a gente costuma ter uma curvinha, né? Exatamente. Do que foi, né? Exatamente. Depois do Main Event de 2012, que o Jamie Gold ganha, que é disparado maior, ele teve uma queda, mas depois estabilizou, dá uma estabilizada. Né? Porque eu não acredito que os fields tenham diminuído. No geral, se manteve. Se esses torneios específicos perderam um pouco de interesse, provavelmente deve ter sido alguma coisa referente à estrutura mesmo. E tem outros torneios mais atrativos, onde que o cassino vai conseguir chamar o jogador também, né? Os cassinos paralelos. Assim, eu não poderia concordar mais com sua análise e provavelmente é exatamente o que está acontecendo por tudo que a gente tem visto daqui do Brasil. Exatamente, senhor. Que fenômeno, o senhor concordando comigo.
Eu vou falar um pouquinho de aposta, né, cara? Nós fizemos aquela aposta, recapitulando ela muito rapidamente. Não tô no domingo bom. Porque a turma já tá vindo dos programas anteriores. A aposta é a seguinte: eu escolhia 3 americanos e um brasileiro, o Lanza também escolhia. R$100 pela soma de jogador do ano dos meus jogadores e a soma dos jogadores do Lanza. Meus jogadores são Daniel Negrano, Chris Jesus Ferguson, Mike Lia e João Simão. Os jogadores do Lanza são Justin Bonomo, Phil Ivey, Stephen Chidwick e Felipe Mojave Ramos. Lembrando que lá no primeiro programa, quando a gente fez a aposta, o Lanza falou o seguinte: não precisa considerar a pontuação do Bonomo, não, que ele já ganhou essa. Eu falei, pode considerar, filho, tá tranquilo. Tamo macio. E o seguinte, o Lanza começou a disputa me maltratando, me matando, mas a minha turma é sinistra demais, hein, pai? Tá louco, hein, papai Marcelo Lanza Maia? Vem cá, o Daniel Negrano tá fazendo uma WSOP lamentável, né, no que diz respeito a resultados. Tá jogando tudo e não tá arrumando nada. Mas, olha só, o Ferguson fez 358 pontos só no evento 33, só que ele já fez mais 9 ITMs e ele ainda tá liderando a FT do evento que a gente falou agora, que se ele ganhar o bracelete, eu já puxo 100 prata desse trouxa que tá aqui do meu lado imediatamente. E ainda falta de não respeito o ferro do parceiro. 1.138 pontos só nisso aí. O Mike Lia tem 1.272 pontos e o João Simão, até o momento, não apareceu nas tabelas. Calma. Eu acredito. Eu sou atleticano, filho. Eu acredito. Simples assim. Isso. Justin Bonomo, que é o jogador do Lanza, tem 1.120 pontos. O Ivey puxou só no Poker Players Championship 328 pontos. O Chidwick, só no 100K, puxou 444 pontos. E o Felipe Mojave Ramos vem mantendo o Lanza vivo no bet. Enquanto o Simão tá esnobando os torneios da WSOP, jogando pouquinho e tal, não sei o quê, o Moja tá sendo Moja, tá grindando tudo. Aliás, deu uma entrevista maravilhosa lá pra Poker Central, pro Remco. Velho, é importante, Lanza, a gente entender a grandeza de Felipe Mojave Ramos. O Poker Central, que tem lá o podcast de entrevista deles, fez uma entrevista só de 2 horas e 40 minutos com o Moja. Cara, toda entrevista dos caras é de 1 hora. O Remco para, os caras vão lembrar a história lá do primeiro WPT que o Moja jogou. Foi fantástica a entrevista, então eu recomendo a quem entende inglês baixar esse podcast e ouvir, cara. Que homem é Felipe Mojave. Que mito, que mito. Vou aproveitar, antes da gente entrar para a nossa sensacional entrevista com Saulo Sabione, eu estou dando uma atualizada aqui, ao vivo e a cores, o nosso querido evento 43. Já tivemos um eliminado, estamos em 5 left. Chris Jesus Ferguson continua liderando o golpe, porém, de 4 milhões para 2 e 1, ele arrumou 5, com um cara com 4, o outro com quase 3, a turma chegou. Tô começando a achar que o 100 do bracelete eu escapo, tem chance. Não, mas, cara, o 100 do bracelete é difícil de puxar mesmo. Né? Porque ele é muito favorito. De ponto. Mas ele é muito favorito. É que hoje em dia é o seguinte, não tem mais bobo no futebol, né? Ah, patrão, mas vou te falar. Se você tem que escolher a reta final de um torneio de $2 mil pra você julgar, você olha pra lá, tem aquele senhor do chapéu, com aquela experiência, aquela cancha toda dele, 5 left. Com aquele monte de gente zicando a conta dele. Chip leader gigante, direito. E com todo mundo zicando pra ele não ganhar. Não tem como ser bom. Não tem como você se sentir bem nisso aí mesmo, não. E vamos pra nossa entrevista, então. Saulo Sabione nos atendeu com o maior carinho. Saulo, muito obrigado, boa sorte pra você na WSOP. Ouçam aí essa entrevista do primeiro bicampeão. Simpatia total e já voltamos. Olá, pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista fantástica aqui no PokerCast. Eu tenho a honra de receber hoje aqui diretamente, tô gravando aqui do interior, então já peço antecipado desculpa por qualquer piquezinho na internet, mas até então ela estava rodando maravilhosamente bem. É a conta desse programa. Muito bem-vindo, bicampeão do BSOP, Saulo Sabione, aí sim. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui no podcast, a PokerCast. Eu sou fã de vocês aí, o programa de vocês eu acompanho sempre. E para mim é uma realização de um sonho estar aqui sendo entrevistado de hoje. Que satisfação, Saulo. Saulo, se você nos acompanha e você disse que ouviu os programas, você sabe que a nossa tradicional pergunta aqui, a primeira pergunta do programa é: quem era o Saulo Sabione antes de ser o bicampeão brasileiro, antes de ser jogador de pôquer? De onde vem, qual é a história do menino Saulo antes dele conhecer o nosso jogo? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu
sou formado em Direito, trabalhei um bom tempo na área comercial, fui pai há 4 anos e virei um babão, assim, como pai. Tenho uma família, assim, perfeita. Minha história com o poker é uma história muito longa, porque ela foi muitas indas e vindas, assim. Eu comecei a jogar poker há 12 anos atrás, aproximadamente, de 11 a 12 anos atrás, e recreativamente, e como eu não tinha condições de me dedicar full time ao poker, eu tinha que conciliar o poker com o meu trabalho, com a minha faculdade, e tinha uma certa pressão da família, mas o poker sempre foi para mim um sonho que em alguns períodos eu tinha que deixar de lado por dinheiro mesmo, por uma outra situação. Mas eu sempre fui um cara muito legal, assim, muito extrovertido, muito alegre, muitos amigos, muito família. Eu sempre tentei ser um cara de bem, assim, com todo mundo, ver o lado positivo das coisas. E com o tempo eu fui conseguindo colocar em prática esse meu sonho até chegar onde eu cheguei, e ainda tenho muitos outros sonhos dentro do poker. Paulo, não tem a menor idade, você falou que começou a jogar há 12 anos, qual que é a sua idade atual? Eu tenho 28 anos, eu comecei a jogar ali entre 16 e 17, aproximadamente, que eu tô para fazer 29, mas assim, comecei assim, aprendendo as regras mesmo, e jogando depois da faculdade, assim, entrei na faculdade com 17 anos, a gente até matava umas aulas, assim, para jogar poker, era uma coisa bem divertida, assim, a gente gostava muito. E com o tempo eu fui me interessando, eu sempre gostei de baralho, assim, sempre gostei de jogo, minha família, assim, sempre jogava truco, e desde muito pequeno eu era muito interessado, assim, sempre queria ganhar. Eu sou um cara muito competitivo, então isso tudo foi atributos que eu acho que foi me encantando mais com poker, sabe? E quando você casou, a que ponto que sua carreira estava? Porque é sempre uma coisa que interessa muito aos ouvintes, como é que funciona essa transição, porque não é brincadeira, quer dizer, eu sei com essa meninona linda aí no colo, na foto do Skype, que é por onde a gente está gravando a entrevista, e eu conversei num dos programas anteriores com o Fábio Issa, que vive de torneios low stakes ao vivo, e ele contando a respeito do apoio da esposa dele com relação à decisão dele, mas nem sempre é assim. Como é que foi essa transição na sua casa? Cara, isso é crucial. É impossível você manter uma vida de jogador profissional sem um apoio da família, principalmente da sua esposa. É uma coisa que você precisa mesmo, porque a rotina do jogador de pôquer não é uma rotina de trabalho comum, onde você vai lá, cumpre o seu horário, volta, no final do mês está o seu salário. Logo quando nós iniciamos o nosso relacionamento, eu não trabalhava 100% com o poker, mas era quase 60-40, assim, sabe? Eu já saía do trabalho, já vinha para grindar, e eu já tinha uma rotina já com o poker, e eu já tinha uma renda do poker. Assim que eu consegui sair do meu trabalho, eu pude ajudar a minha esposa a montar a empresa dela, e através dessa empresa que nós montamos, deu uma certa segurança financeira, assim, em tese também, porque não era nada demais, a ponto de a gente saber que não ia faltar nada em casa, porque quando a gente fala de família, a gente tem que falar desses assuntos, porque é uma preocupação muito grande. A gente já estava com a nossa filha quando a gente casou, então a gente tinha que pensar em tudo isso e não podia fazer nenhum tipo de loucura. Então, eu pude ter mais tempo pro poker e de uma tranquilidade um pouquinho melhor, porque eu sabia que a empresa ia, de certa forma, dar o básico ali pra gente. Claro que eu também dedicava um pouquinho de tempo para ajudar na empresa, mas o meu foco já era o poker já. Isso eu fui conciliando essa empresa que eu montei com a minha esposa com o poker durante 1 ano e meio, e há 2 meses e meio pra cá eu já não tenho mais nenhuma outra atividade, assim, nem com a nossa empresa. Isso já é 100% ela que faz, 100% no poker.
que foi aonde eu falei, agora é o momento, sabe? Foi um momento em que eu comecei a ter alguns resultados de maior expressão. Eu frequento bastante alguns cassinos aqui na região. Eu moro em Campo Grande, que é próximo do Paraguai. Sim. Inclusive, eu tenho uma parceria com o Cassino Amambai, que é o cassino onde eu frequentei por muitos anos, e eu tinha uns resultados muito legais lá, torneios grandes. Era tipo uns high rollers assim do Brasil. E nesse momento eu tive essa certeza de que era o momento. E há 1 ano e meio atrás a gente fundou o Suítes Poker Team junto com o Lincoln Freitas, meu sócio, e aí as coisas começou a ser só maravilha mesmo. Que legal, Saulo. Nós vamos com certeza tá aqui na guia para a gente falar dessa cena de uma região que ela está próxima de fronteiras, o que é uma coisa muito rara no Brasil, né? Já que a costa do lado de cá está toda lá para o mar. E também vamos poder falar sobre o Suítes Poker Team. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, você falou, nós montamos a empresa, ela trabalhava na empresa, você dedicando ao poker, a gente tinha certeza que não ia faltar nada em casa. Agora, eram 2 vidas que eu imagino que eram muito difíceis, porque vida de empresário no Brasil, eu sei bem como é que é, a luta que é, a demanda de tempo que é, e a vida de jogador de pôquer, eu costumo brincar que a gente sabe que horas que a gente, quando eu falo vocês, aliás, porque eu não sou jogador de pôquer já não tenho essa pretensão há mais de uma dezena de anos, mas tem hora para começar, mas não tem hora para terminar o dia do jogador de pôquer, né? Como é que vocês administraram essa questão da filha ali, bebê, com essa demanda toda que a empresa e o poker demandaram para que a empresa pudesse se sustentar como hoje se sustenta e para que você pudesse se sustentar no poker e chegar a alcançar o que você alcançou? Então, Calil, o que você falou foi brilhante, porque, cara, 2 situações muito difíceis. O empresário sofre muito hoje no Brasil. Mais de 50% das empresas que abrem fecham no primeiro ano. São dados, assim, muito assustador. Mas eu acho que, assim, nesse momento da nossa vida, que foi o nascimento da nossa filha, parecia que tinha algo assim meio que divino assim sobre a gente, alguma coisa que dava uma energia, um gás assim muito, muito maior, sabe? A nossa vontade de vencer, de batalhar, de fazer as coisas dar certo era muito maior do que se fosse hoje, por exemplo. E isso daí me motivava muito. Eu sou novo, mas há 4 anos atrás eu tinha 24 anos. Você tem aquele gás da molecada mesmo e você quer conquistar muitas coisas. Eu sempre fui um cara um pouco até ambicioso, assim, no lado positivo, e eu nunca gostei muito de rotina, assim. Eu sempre gostei de uma pegada mais correria mesmo, mais difícil, alguns desafios. Então isso ajudou, contribuiu, e o fato da gente ter acabado de ter o nascimento da nossa filha, começo de relacionamento, isso daí motivava muito a gente. Mas assim, a gente passou por muita dificuldade mesmo. Assim, não digo financeira, mas em questão de tempo, de organizar mal o nosso tempo mesmo. A gente não conseguia ter tempo pra gente, pra nossa filha o tempo todo. A gente morava num apartamento bem pequeno, assim, e o meu trabalho, que é o poker, eu jogava em casa, não sei quando eu estava viajando, e a empresa também a gente fazia em casa. A gente tinha os vendedores que vendiam o produto, mas a gente fazia a maior parte das coisas em casa. Então era tudo ali em casa. A gente era pai, mãe, empresário, jogador de pôquer, aí cozinhava em casa, era a casa muito pequena. Então assim, foi uma loucura, assim. É uma experiência que vai ficar marcado para mim, que quando eu estiver lá na frente eu vou lembrar disso. Falar, poxa, a gente passou por isso, isso foi importante, foi um amadurecimento. Eu cresci muito nisso, mas assim, eu tenho certeza que o nascimento da minha filha foi crucial para esse gás, para essa motivação, para fazer essas 2 coisas que são muito difíceis dar certo, sabe? Bacana demais, Saulo. A esposa joga pôquer, e qual que é a perspectiva para a filha? Vai crescer jogando, vai crescer no baralho?
Cara, a minha esposa, ela tá começando agora, inclusive ela jogou o Ladies de Brasília, mas ela é uma pessoa assim, ela é muito competitiva, assim, mulher, eu acho que elas não aceitam perder, assim, como homem, sabe? E ela fica meio brava, assim, quando perde, e eu acho que todo mundo não quer perder, mas eu acho que as mulheres, elas ficam mais machucadas, assim, quando é derrotadas. E aí foi uma experiência que ela ficou meio triste, mas assim, eu acho que é também questão de tempo, mas nada profissional, mais recreativo, assim, às vezes ela vai brincar assim. E minha filha, ela é encantada com o poker. Inclusive eu tenho alguns vídeos dela aqui, ela sabe, ela tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora, ela sabe todas as posições, ela sabe todas as cartas também. Ela fica às vezes assistindo eu no grind e fala as cartas, assim. Ela é bem interessada pelo baralho, assim, mas ela fala que ela quer ser dentista, né? Uhum. Tá muito cedo ainda pra gente pensar nisso, mas eu apoio. Se ela quiser ser jogadora, eu vou apoiar bastante. Saulo, e você vinha me contando a respeito do fato de você estar perto do Paraguai. Aí eu morei no Mato Grosso, na verdade morei no norte do estado do Mato Grosso. O fato de você ter cassino perto, porque uma grande preocupação que a gente tem no Brasil é se o cassino entrar, se ele não começa a ter intenção de levar o poker para dentro do cassino, fazer torneios mais acelerados. Quer dizer, o fato de você ter cassinos por perto, você tem torneios com boas estruturas, quer dizer, eu sei que você tem uma relação com a Mambai, mas tem também outros cassinos. A qual distância você está do cassino mais próximo? Então, a questão do cassino, eu acredito que é uma coisa saudável, sim, para o país. Eu acho que cada pessoa, assim, tem que saber dosar os jogos que vão jogar. Eu não sou muito favorável a esse governo paternalista, assim, que quer definir pela pessoa. Às vezes a pessoa gosta de jogar uma roleta, gosta de jogar algum jogo de cassino, e é a diversão da pessoa. Ela faz isso para se desestressar, ela pode jogar e não vai afetar financeiramente a vida dela, só que a pessoa tem que saber dosar isso daí, né? Como no poker também, apesar do poker, não tô comparando o poker a esses jogos, que é um jogo totalmente de habilidade, mas o poker, a pessoa que joga recreativamente, ela tem que saber dosar o poker, né? Então, porque ela pode também no poker, de certa forma, usar o poker numa dose maior do que ela deveria, tanto financeiramente quanto em tempo. Então eu acho que em tudo é assim, no futebol é assim, a pessoa que às vezes ganha um salário, ela não pode comprar uma camisa oficial de um time e ir no estádio todo final de semana, mas tem gente que é fanática no futebol e faz. Eu acho que a pessoa tem que saber dosar, não é a culpa da diversão, do jogo em si. A questão do cassino aqui próximo, tem estruturas boas. Eu tenho um cassino, o Cassino Amambai é 300 quilômetros aqui de Campo Grande. Pra gente do Mato Grosso do Sul, isso é perto, porque a cidade mais próxima é 100 quilômetros. Se você falar 300 quilômetros, pessoal de São Paulo... quilômetros a gente chega quase no Rio de Belo Horizonte. Então, mas você fala em São Paulo, pô, é 300 quilômetros, os caras falam, porra, bicho, é muito longe. Mas aqui pra gente, a gente tá habituado, se a gente vai na cidade vizinha, a gente tem que andar 100 quilômetros. Então, 300 quilômetros não é muito longe. E eu tenho essa regularidade, eu vou sempre lá. É um lugar onde o field é muito inferior aos jogos que tem no Brasil. Isso daí pelos torneios ser um pouco mais caros e o pessoal que joga é um pessoal mais antigo e tudo mais, eles têm um pouco mais de dificuldade em aprender coisas novas, e acaba quem está mais atualizado ali, quem está mais por dentro, ter uma vantagem muito boa do que, por exemplo, no Brasil. No Brasil o nível dos jogos é bem maior, mas as estruturas é muito boa, vem melhorando bastante. E é um lugar que eu me sinto muito à vontade, que eu gosto bastante de ir, e tenho muitos amigos lá também. Então eu gosto muito desse ambiente de cassino, eu sou muito favorável. Com certeza, Saulo. No caso lá do Amambai, dos cassinos da região, os cassinos têm boas estruturas de cash game também, ou só de torneio? Olha, você tocou numa situação muito interessante. É o lugar que eu mais gosto de jogar cash game.
Porque eu, aqui em Campo Grande, por exemplo, pelo menos no nosso estado, a gente não vê mais cache de Omaha, cache de Texas. Aqui é mais Omaha mesmo, a galera tá migrando o cache mais pro Omaha. E lá você tem um cache de Texas e um cache assim de um bainha alto, sabe? Assim, não tem nada muito fixo, vai depender de quem tá lá e tudo mais, mas você tem um cache caro de Texas que é muito legal e num nível técnico que você não acha no Brasil. Então, eu não sei nem por que eu tô fazendo tanta propaganda, porque vou chegar semana que vem lá, vai tá 4, 5 reg lá e vou perder. Mas assim, lá eu tenho muitos amigos, esse pessoal lá são muito gente boa, mas o nível do jogo lá é bem baixo e o jogo é caro. Então, acaba que o cache lá também é muito bom, até melhor que o torneio, porque o cache você consegue jogar por muito mais tempo, muito mais mãos, né? Você pode jogar ali o final de semana inteiro. Então, se você tiver uma disponibilidade boa física, você consegue jogar bastante coisa de cache lá. E com a variância muito menor, com certeza absoluta, né, Saulo? Claro, sim, com certeza. Saulo, uma coisa que explodiu minha cabeça na hora que eu vi, a gente está há muito tempo no meio, cara, e quando você cravou o BSOP Millions, você volta para Campo Grande e recebe uma menção honrosa da Câmara dos Vereadores. Que coisa legal, cara. Como é que foi essa chegada de volta para casa na cena local, numa cena que está distante dos grandes centros, e receber tanta menção honrosa, recepção da mídia, recepção do público de pôquer? Como é que foi o primeiro momento depois do primeiro BSOP, no caso Millions? Cara, foi maravilhoso mesmo. Da comunidade de pôquer, eu e o Lincoln, como a gente já tinha fundado o Suites desde janeiro, e o Suites já estava com 20 jogadores, era o único time de fato assim do estado, um time de MTT com rotina de estudo, com uma situação com jogadores bem lucrativos e tudo mais. Dentro da comunidade do pôquer a gente já era visto de uma forma muito legal, assim. Mas o Millions, ele tem uma dimensão muito grande, assim, a nível de sociedade em geral. Sim. E eu realmente fiquei assustado com a recepção, não só da mídia local, quanto do pessoal da Câmara dos Vereadores, dos meus familiares que nem sabem o que é pôquer, assim, até um pessoal mais afastado, assim, começou a descobrir o que era o pôquer. Os meus amigos também que não sabem, os que sabem acompanharam a transmissão e tudo mais, mas assim, é uma repercussão muito grande, assim. Eu fiquei um pouco assustado, assim, no início, mas assim, depois eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalha para isso, não adianta a gente falar que não. A gente quer ganhar os maiores torneios que a gente joga, a gente quer esse reconhecimento de certa forma, porque nada melhor do que você ser reconhecido pelo seu trabalho, por tudo que você faz, por tudo que você batalhou, quanto tempo que você demorou para chegar ali. Pô, joga 12 anos, quantas horas eu já não estudei, quantas noites eu já quase chorei por bad beat em torneios, e uma hora vai acontecer e você vai ser recompensado. E eu me senti nesse momento sendo recompensado por todo o meu trabalho, assim, você merece estar aqui, sabe? Foi uma coisa muito legal. Saulo, a mídia, o retorno de mídia, ele estourou, ele explodiu além da mídia esportiva, quer dizer, quem que te procurou depois do Millions aí em Campo Grande? A grande mídia, quer dizer, os jornais locais não relacionados a esporte também chegaram a noticiar, jornal de papel, escrito? Como é que foi a repercussão midiática disso? Olha, eu fiz rádio aqui, que é bem forte. Eu fiz o Globo Esporte também, que o pessoal acompanha bastante. E muita mídia digital, assim. Acabou que os jornais impressos, assim, acabou passando batido, assim, não fui procurado por nenhum. E
também eu nem sei se é o público deles. O pessoal hoje acessa muito mais os jornais digitais e tal. Acho que é um público mais antigo. Na verdade, eu posso estar falando besteira, eu não sei. Mas eu não fui procurado pela imprensa escrita local. Mas tanto rádio quanto televisão, eu participei de algumas coisas assim e foi bem legal. Não, mas certamente você não está falando bobagem nenhuma, com certeza o volume de informação digital e as pessoas acessam muito mais o digital hoje, com certeza absoluta. E nesse momento que você foi falar para o poker, você se sentia como embaixador, se sentia responsável por estar levando o poker para um público muito além do público que a gente está acostumado a falar, porque nós da mídia de poker estamos acostumados a falar para um público que é rezar para o convertido, né? A gente vai levar informação, mas para quem já está convertido para o esporte, né? Pescar no aquário, né? Exatamente. Não, eu me sinto com essa responsabilidade sim, e eu prezo muito por isso, principalmente nas redes sociais. Eu faço um trabalho na rede social e assim, eu tento falar uma linguagem assim, não só para regular, profissional, eu tento falar um pouco da linguagem da galera que está começando, da galera que sofre problema com a família, do pessoal que não sabe muito bem o que é poker assim, mas me segue e quer acompanhar o meu trabalho. Então eu tento passar uma linguagem assim mais um pouco do beabá do poker, explicando como funciona, assim, mais do que a parte técnica. Isso a gente deixa para discutir mais no time, nas aulas e tudo mais. E nas redes sociais eu me sinto um pouco obrigado a passar para a sociedade essa imagem assim do poker e tudo mais. E tanto aqui no estado, que hoje acaba sendo um pouco de referência, né? Todo mundo fala de poker, me procura, quer saber, e quanto nas redes sociais também eu me sinto nessa obrigação, sabe? Saulo, uma das coisas que me impressionou muito foi a questão da rede social. Tive a oportunidade também de falar isso a respeito do Moja, que o Moja tem um post que ele faz, todos os posts dele ele faz em português e inglês para atingir o mundo inteiro. E muito me impressionou o seu trabalho de rede social, que tem uma quantidade, assim, um volume brutal de posts, e a gente vê um carinho, assim, quer dizer, você está tentando realmente, perdão, não é tentando não, você está efetivamente criando conteúdo ali, pensando para escrever. A gente vê o carinho com essa rede social. O trabalho é só seu, tem assessoria, como é que funciona esse trabalho de rede social pessoal do Saulo no Facebook e nas redes sociais todas? Olha, eu me formei em Direito, como eu falei, mas eu tenho pós-graduação em Marketing e Vendas, eu trabalhei um pouco na área comercial e eu tenho um pouco de facilidade nessa parte da rede social. E uma coisa interessante, que o Instagram, a gente vai completar esse mês 10 mil seguidores, e eu tô com ele há 6 meses, eu fiz ele depois do Millions, e a nossa página também no Facebook, a gente tem 3 mil e alguma coisa de curtidas, e também foi depois do Millions, assim, a gente começou realmente a fazer esse trabalho depois do Millions. Eu tenho um colega que me ajuda muito, assim, a gente troca muita ideia, mas 90% das situações ali eu tento pensar mesmo, passar esse carinho, porque, cara, eu já tive do outro lado. Assim, até hoje eu tenho as pessoas que eu me espelho, com certeza, e sempre vou ter. Mas, tipo, antigamente, um jogador profissional pra mim, que era o meu sonho, era ser jogador profissional, aquele cara, o que ele falava era uma verdade absoluta. Às vezes quando eu tinha um pinguinho de atenção de um cara, assim, que tava já mais consolidado no poker, eu já ficava muito feliz. Então eu sei disso e eu sei que eu posso deixar a pessoa mais feliz, eu posso dar uma atenção, eu tento responder todo mundo, eu tento realmente ouvir todo mundo. A gente ouve cada coisa assim na rede social. Eu recebo muito direct, até porque quando a gente responde com carinho, quando a gente dá uma atenção para a pessoa, as pessoas voltam a mandar e toda hora quer mandar uma mão, quer uma opinião e tudo mais. E o poker é muito difícil, assim, a pessoa me dá uma dica.
cara, não tem como, tipo, dar uma dica, assim, pra eu ganhar. Ou então, tipo, o que eu faço nessa mão, assim? E aí a gente identifica, assim, erros, assim, na base, assim, no fundamento do poker. E aí não adianta eu tentar explicar pro cara e aí eu vou ter que entrar numa parte, assim, que eu ia ter que ficar, tipo, 12 horas pra conseguir explicar o meu raciocínio naquela mão. É muito difícil. As pessoas, elas esperam, assim, uma fórmula mágica, assim. Cara, o que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer pra ganhar? Como se eu fosse falar assim, cara, faz isso que você vai ganhar. Não tem como, né? É uma estrada. Eu demorei muitos anos pra chegar lá e muitos outros profissionais também demoraram muitos anos. É como uma faculdade o poker. Eu sempre falo pra galera do time, você passa ali às vezes 4, 5 anos pra você começar a ganhar dinheiro, né? A faculdade é assim também, você passa 4, 5 anos pra começar a ganhar dinheiro, e tem muito disso. Alguns já começam a ganhar nos primeiros anos, claro, mas via de regra você demora 2, 3 anos pra se formar um jogador consistente, pra você ter uma base técnica, pra você ter uma segurança no seu jogo. E assim, eu tento passar isso pra galera que me segue, que gosta de mim, e eu acho que cada vez mais eu tô conseguindo fazer bem isso aí, e é a minha missão, é a que eu tento passar em troca, assim, pro poker. O poker me deu muita coisa, quase tudo que eu tenho hoje, assim, é através do poker, financeiramente, e eu tento retribuir isso de alguma forma, sabe? Certo. Você estava falando a respeito da formação do jogador, e aí chega um bom momento da gente falar do Sultz Poker Team. Antes de tudo, parabéns pelo nome, né, cara? Sultz é tão legal e ele remete a tanta coisa bacana, quer dizer, ele remete dos naipes às roupas do poker clássico e tal. E eu achei incrível quando eu estava estudando para fazer a entrevista, achei incrível o nome do time. Como que funciona a estrutura do time? Porque, pelo que eu entendi, ele não é um time feito, por exemplo, o Forbet, os grandes times de poker do Brasil. Ele é uma coisa mais, como é que eu falo, mais... É uma situação menor, né? E assim, a gente dentro do time, assim, voltando ao nome, só para responder a sua pergunta por completo, foi a ideia do meu sócio, do Lincoln Freitas. Ele veio do Forbet, e assim, a nossa história foi muito assim, vamos montar o time. A gente começou a estudar junto, logo depois que ele saiu, terminou o contrato dele, a gente começou a estudar junto, e acabou que no final do ano eu acertei uns torneios, ele também, e aí tinha 2 colegas nossos que eram muito bons, só que não tinha bankroll e queria jogar, e a gente já tava com bankroll legal, e a gente começou a ideia assim, vamos investir nesses caras e vamos estudar junto com eles, e tipo, ensinar tudo que a gente sabe e estudando com eles, e vamos investir neles, que eles vão dar futuro, vão ter futuro com certeza. E acabou que a gente começou com esses 2 amigos, e os caras começaram a dar certo, começaram a aparecer alguns resultados deles, e aí a gente já chamou mais 2 amigos, e aí foi virando uma mini bola de neve. Mas assim, o Swiss Poker Team, hoje ele é um time de amigos, né? 80% do pessoal é aqui de Campo Grande ou no Mato Grosso do Sul. Nós temos jogador que é de São Paulo também, Paraná. Todo mundo que tá ali tem uma ligação muito próxima com a gente ou com alguém do time. A gente nunca abriu um processo seletivo, assim, um negócio muito aberto. Sempre é uma indicação de alguém de dentro do time ou algum conhecido nosso. Essa característica traz alguns pontos positivos pra gente, que é a questão de segurança. Hoje eu tenho certeza que os times, eles sofrem com alguns problemas de roubo, de calote, de falta de compromisso e tudo mais. Isso ajuda a gente, mas também para a gente se tornar um grande time, um time de grande massa, a gente teria que sair dessa situação e ir para o modelo dos outros times. Mas a gente não tem essa ambição no momento, a gente preza muito pela qualidade técnica, não que esses times de massa não tenham qualidade, muito pelo contrário, os melhores do Brasil estão lá, mas a gente sentiu que em certo momento do time, como é só eu e o Lincoln e a gente tem 2 instrutores,
pra gente crescer e crescer com qualidade, a gente vai ter que montar uma estrutura técnica muito boa e como esse ano eu vou estar muito focado em jogar torneios lives e correr todos os circuitos que eu puder, eu não tinha a intenção de brigar pelo ranking do BSOP, mas agora eu vou querer brigar também. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, eu tô me coçando aqui pra gente, aliás, tô com o ranking aberto aqui na frente. Eu vou ter que brigar também. Mas com relação ao time, eu tive exatamente, quando você começou a descrever, me veio a palavra, quer dizer, eu tive a impressão de ser mais um grupo de estudos, ali o início do time, do que um time de staking mesmo. É uma impressão correta? É a minha impressão? Ou eu tô enganado no que é? É uma impressão correta. Assim, a gente estaqueia a galera, com certeza. Mas, assim, é uma impressão correta porque a gente é muito chato com o estudo. A gente tá rolando uma race agora pro BSOP de julho. Certo. E a gente tem aula com alguns profissionais do time. A gente contrata profissionais de fora, os que a gente mais admira. A gente contrata, eles dão aula no time. A gente tem acompanhamento psicólogo no time, a gente tem um suporte muito grande, além das aulas minhas, do Lincoln, dos instrutores, mas a gente é muito chato com isso tudo, porque a gente sabe que dali vai fazer com que o cara se torne um grande profissional ou não. Não vai ser só jogando. E o grande diferencial hoje de um jogador é o cara que consegue estudar, o cara que tem a dedicação, porque o jogo ele muda muito, você tem que ser muito rápido, você tem que realmente estar muito afiado. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma race agora pro BSOP de julho, e aí tem lá todos os critérios, o cara tem que fazer X números de jogos, X números de alcançar um profit e tal, tem o tempo determinado, só que ele tem que entregar uma review gravada, uma por semana, por exemplo. E tipo assim, essa review vai valer tipo 1.000 pontos, é equivalente do cara ganhar $1.000, sabe? Tipo, o peso que a gente leva para essa questão do estudo é muito alto. O cara pode ficar uma semana sem gridar se tiver um problema, mas se ele faltar uma aula, a gente já... Pô, faltou a aula, cara. Porque, na realidade, quando o cara tá participando do time, ele tá trabalhando pra gente, oferecendo uma parte de um percentual do jogo dele pra gente, mas em troca disso são as aulas, é o aprendizado, é o crescimento profissional. E se o cara não tá tendo isso, não faz sentido ele estar no time. Pra ele, é ruim pra ele, não é nem pra gente. Então a gente tem um pouco desse pensamento e a gente quer muito o crescimento de cada um, e no time a gente tem um carinho por cada um. Acaba que a gente sempre excede um pouco o lado do negócio. Então, por isso, hoje a gente não se considera assim um time de massa, com regras pré-estabelecido tudo. A gente ainda está caminhando para isso. Possivelmente a gente pode até se tornar, mas nesse momento a gente tem grandes jogadores no time, até de renome nacional, mas são amigos nossos. Mas futuramente acho que a gente consegue sim fazer com que isso se torne mecânico, coloque as regras e monte um sistema para que a gente consiga ser um time maior mesmo. Saulo, tem algum tipo de apoio psicológico para os jogadores? Sim, a gente faz um trabalho com psicólogo, inclusive um psicólogo que é de um grande site de poker. Ele faz aulas em grupos com a galera do time e faz um acompanhamento comigo e com o Lincoln também. Ele ajuda a gente a administrar o nosso negócio e nos ajuda como jogador. Eu acho que isso é crucial. Eu acho que nem todos os times fazem trabalho na parte psicológica, mas tem que ser feito, porque é um jogo que mexe muito com a sua cabeça, né? Ainda mais quando a gente tem família, a gente tem muita gente no time que tem família, que tem problemas assim fora do jogo também. Então a gente precisa realmente de um acompanhamento, de estar bem próximo de um psicólogo para estar colocando a gente no lugar, a cabeça no lugar. Isso é muito importante mesmo. Saulo, quem é o psicólogo e qual que é a pegada dele? Tem problema você falar? Não tem problema não. O psicólogo é o Edutz, que é um excelente profissional. Ele é instrutor do Sensei Poker. E o Dan Almeida também dá aula pro nosso time, que ele também é instrutor do Sensei Poker. Dois caras que a gente considera. O Dan Almeida, para mim, é o melhor professor do Brasil. Ele tem uma didática, assim,
inacreditável, assim, o cara tem o dom mesmo para ensinar, e o Eduts, ele passa alguns exercícios pro pessoal, para realmente tá mantendo eles no A-game, sabe? Então, assim, e passa várias dicas legais, mas eu acho que o melhor trabalho, assim, dele é feito comigo e com o Lincoln, porque a gente joga high stakes e também tem problemas familiares, assim, eu e ele tem filhos, ele tá indo pro segundo filho, e a gente tem muita coisa, assim, que envolve, e o jogo caro, você entra em down swings, em up swings, então você tem que estar muito bem psicologicamente para que isso não mexa com você, tanto positivamente quanto negativamente, e é um trabalho que a gente acredita que é essencial para o nosso sucesso. Saulo, você sabe qual que é a abordagem do Eduts? Se ele é psicólogo formado em psicologia ou qual que é a pegada? Sei. Ele é formado em psicologia, ele está fazendo pós-graduação nessa área mais esportiva, e ele já foi jogador de cash game por muitos anos, ele foi jogador profissional de poker. Eu não sei exatamente qual que é a pós-graduação que ele está fazendo, só que ele tem formação psicóloga, ele fala bem embasado mesmo, assim, dentro da psicologia, e também ele sabe o outro lado, porque ele já foi jogador de cash game, ele consegue calibrar bem os dois lados. E quando a gente viu os vídeos dele no Sensei, a gente gostou muito e a gente falou, a gente precisa de um cara desse aqui, porque parte técnica é muito bom, a gente busca, tem 1 milhão de curso, a gente estuda, a gente compra software, a gente cavuca, a gente dá um jeito, mas isso aqui é uma coisa diferenciada, assim, é uma coisa que a gente não vê, que é muito trabalhado, e eu acho que se a gente investir nisso pode ser um diferencial nosso, e realmente a gente considera isso. Que legal, Saulo. Eu já deixo aberto aqui então no ar o convite para o Eduts, porque nós estamos preparando uma série aqui no PokerCast que vamos entrevistar o Danilo, que usa o método The Pose, que é um método de meditação. O Danilo é outro mito, né? Eu acompanho. Ele é um doce, ele é sensacional, é um cara, um profissional que me impressiona muito, tanto na fala quanto na tranquilidade e tal. Eu quero trazer alguém do Mindfulness, que é a minha abordagem de meditação, a que eu uso. Quero trazer um psicólogo clínico, que nesse caso o Eduts já está convidado, se aceitar o convite vai poder vir aqui, e queria trazer alguém da psicanálise, se possível. Então, a dica já está aceita, vindo do monstro Saulo Sabione, e Eduts já fica feito aí o convite no ar, e se Deus quiser a gente consegue botar essa série aí de 4 programas muito em breve no ar, com as mais diversas abordagens, para que o jogador possa ouvir de todas as abordagens do apoio psicológico e procurar o apoio. Muito obrigado, Saulo. Não, e com certeza ele vai querer participar, e eu já vou até depois mandar uma mensagem para ele, e eu tenho certeza que ele vai ter interesse, sim. O trabalho dele é muito legal. Que legal. Saulo, cara, você deu uma entrevista pro nosso jornalista, o Grilo, cara, que não dá para não contar a história, que começa com você indo pra Sochi, é Sochi que fala? Pra Rússia? É Sochi. Sochi. Inclusive a seleção vai ficar lá, a seleção brasileira. Cara, com 5 doletas o senhor me arruma uma vaga pra jogar um EPT lá. Que cara, história que nesse caso aí é o seguinte, que conta também. Com 5 doletas. Essa foi a maior runada. Não, essa foi a maior runada. Cara, então, eu tenho a prática, assim, às vezes, de estar assistindo um vídeo, alguma coisa assim, e eu sempre mantenho uma tela ou 2 telas, a não ser quando eu tô estudando, assim, a fundo, uma coisa nova, assim, eu foco no material. Mas às vezes é que eu tô vendo um vídeo de alguém do time, que alguém produziu, e eu não preciso estar 100% focado, eu abro algumas telas. Eu sou fanático em Spin Goal, eu consigo ter uma regularidade muito boa em Spin Goal, e inclusive no mês de fevereiro eu tirei só para jogar Spin Goal, eu fiz um desafio pessoal e consegui atingir um desafio bem legal, e aí eu falei, eu vou abrir esse aqui do EPT, né? Era de $5, e claro que deu aquele pior sorteio, né? Aquele de 11.
Que daí você ganha vaga, se você ganha o Spin Goal, você vai ganhar a vaga para um satélite de $11. E aí eu joguei Spin Goal, acabei ganhando o Spin Goal. E aí eu fui jogar o torneio de $11, joguei na madrugada mesmo ali por Moura, tipo um City Goal, que dava vaga para um torneio de pra um satélite de 215, era tipo um step, assim. Aí acabei que eu ganhei também o de 11, e no domingo seria o satélite de 215 que dava o pacote para Sochi. Acho que dava 2 pacotes, assim, mas era bastante gente. E acabou que eu consegui essa vaga, mas foi muito legal mesmo, porque foi uma experiência única, assim. Primeiro que a viagem, assim, é 2 dias de avião, é bem cansativo, assim, mas você passa por vários lugares e faz escalas longas, tipo, a gente fez na Inglaterra, fizemos na França também, depois vai para Moscou, para depois ir para Sochi. É bem cansativo, assim, mas acaba que você conhece um pedacinho de cada cidade. Mas assim, a cidade lá é muito linda, não é tão gelada assim, igual Moscou, igual outras cidades da Rússia, mas comparado ao Brasil é muito gelado. Mas assim, eu fiquei muito feliz de ter ido para lá. Jogar o EPT era um sonho para mim. A estrutura do EPT, comparada assim aos torneios que a gente estava acostumado a jogar, é uma estrutura muito diferente, assim. E eu consegui ir muito bem lá e pretendo voltar um dia. Cara, que sensacional. E aí você conta uma história que eu vou te pedir, eu li a história, mas eu preciso ouvir ela contada por você, de você e outro brasileiro na mesa. Conta pra gente o que aconteceu lá, cara. Cara, essa foi uma runada bem ruim, cara, porque, pensa comigo, eu sabia que tava eu até esqueci o nome do menino que tava lá também, tava eu, o Clóvis, o Scafini e ele. Eu sabia que tinha mais um brasileiro, porque eu tinha olhado no lobby de todo mundo que satelitou, eu sabia, mas pra mim eu não conhecia essa pessoa. E assim, eu tô conversando com esse menino, ele tava, coincidentemente, ele tava na minha mesa lá, assim, bem próximo a mim, e a gente conversando, e o Scafini tava no meu quarto, e lá a gente falava português. Cara, lá ninguém entende nem inglês, os taxistas, assim, não sabiam nem falar inglês, e a gente ficava pensando, poxa, ano de Copa, os caras não sabem nem falar inglês, tipo... não sabia nem cobrar em dólar, assim, sabe, coisa básica. A gente ficava imaginando como que ia ser, sabe, é tipo um Brasil, assim, lá. E aí, pô, a gente tava bem tranquilo falando português, às vezes a gente até dava uma zoada, assim, né, falando português, ninguém vai entender nada, mas na molecagem mesmo, porque a gente tava muito feliz de estar ali, e acho que para todo mundo tava sendo a realização de um sonho, e tava todo mundo bem feliz, assim, né? E aí tinha assim, os caras têm um porte na mesa, assim, uma postura muito legal, assim, os caras quase, muito legal, assim, depende do ponto de vista, mas eles não conversam muito, eles são muito sérios, não tem muita brincadeira, não tem conversa entre eles, assim, igual no Brasil, você vai numa mesa de um BSOP, é uma conversaiada, assim, todo mundo rindo, todo mundo zoando um com o outro, e lá não tem disso, lá é um negócio muito sério, o pessoal não fala, sabe? E assim, o pessoal, eu tava sentindo minha mesa muito dura, assim, o pessoal com uma disciplina muito grande, aí chega um jogador, mas um jogador assim, jogando de maneira assim, totalmente pra frente, assim, e parece que tava espiusando mesmo. E eu falei, cara, já mirei nele, né? Falei, epa, e eu vou conseguir umas fichas aí, né? E assim, ele começou a ir all-in com umas mãos muito sinistras, assim, e às vezes ganhava, às vezes perdia, e acabou que eu comentei com o menino ali, falei assim, eu não lembro exatamente a palavra que eu usei. O menino Guilherme Dutrax. Isso, Guilherme. Aqui boa. no grilo. Isso, é o Guilherme Dutra. Cara, muito gente boa. Eu comentei com ele, eu falei que o cara jogava mal pra caramba, que daqui a pouco ia tomar as fichas dele, assim, que, tipo, é a uva da mesa, era alguma coisa assim que eu falei, sabe? E acabou que, assim, eu não consegui me envolver em nenhum spot com ele, tava dead card, e aí acabou que ele foi all-in lá, ele, tipo, tinha dama 4, o cara pagou ele de Ice Rei, e aí, tipo, nossa, eu não tava acreditando, né, o cara ia cair, eu não ia conseguir
pegar as fichas dele, já ia pro outro cara, o cara mega duro. Aí ele levantou assim na hora do showdown assim e começou a gritar, vamos da minha. Falei, meu Deus do céu, cara. E o cara quase do meu lado, eu falando alto com o Guilherme. O cara ouviu tudo, eu não sabia onde enfiar a cara. Ainda bem que ele caiu, porque se ele ficasse na mesa assim, eu ia ter que sair da mesa, assim, de vergonha. Ou pedir desculpa. Mas depois eu até conversei com ele, assim, eu acho que a gente fingiu que isso não tinha acontecido. Agora ele já deve ter visto já a matéria do Grilo, vai ver o podcast, mas isso foi numa boa também. Mas assim, foi uma situação muito engraçada, assim, eu respeito, o cara, jogador recreativo não tem obrigação nenhuma de jogar certo, ele joga do jeito que ele quiser, mas assim, foi engraçado porque eu tava virando ele, eu achei que eu ia ganhar as fichas dele e aconteceu isso, cara, eu não sabia onde enfiar a cara, mano. Não sabia enfiar a cara, passou o aperto. Você não é o primeiro, não é o último. Eu tenho uma prima aqui em Nova York que fez elogios especificamente ao corpo de um cara e fez elogios. Na hora dele descer do elevador, ele virou pra trás e falou obrigado. Então, com certeza, você não é o único no exterior a dar essa gafe. Mas de qualquer forma, uma viagem que você vai pra lá com $5 e volta pra casa com $7.200 não é brincadeira, né, cara? Não pode ser ruim. E a sensação assim demais, porque eu pagava $430 mil e eu fiz 40, eu caí em 49º, assim, num pote assim, pra ficar gigante. E assim, por mais, você vendo desse lado, poxa, por $5 é o lado positivo. O lado negativo é que se eu puxo um pote, que era um cooler na realidade, eu ia com certeza chegar na mesa final de um EPT, assim, vindo de uma cravada de Millions, ia ser uma coisa muito louca. Fiquei um pouquinho triste por isso, mas não pode nem falar em ficar triste, né? Porque foi fazer uma reta de um EPT, de um torneio que eu nunca joguei, num país que eu nunca fui, uma coisa que seria uma adaptação, uma experiência, ainda você voltar com dinheiro, já tá ótimo, né? Com certeza absoluta. Saulo, e aí você chega pro BSOP de Natal, tanta gente esbarrou nisso, o Vascão teve perto, o Caiafa de Belo Horizonte também foi campeão e vice do BSOP Main Event, e as coisas no Brasil não costumam acontecer por acaso. Eu brinco que todos os braceletes vieram por ótimas mãos e o primeiro bicampeonato de BSOP chega por ótimas mãos também. Como é que foi a reação familiar, cara? Porque de repente é o seguinte, beleza, foi lá em São Paulo, ganhou um torneiozão, arrumou uma paçoca, arrumou uma pamonha de dinheiro e tal, mas esse jogo aí pode ser sorte e tal, não sei o quê. Eis que meses depois o malandro me vai para Natal e pega o primeiro bicampeonato de BSOP. Boa, mas assim, antes de Natal, a etapa de Brasília eu fiz mesa final, e eu vivi essa angústia de ser o primeiro bicampeão e não consegui, assim como vários, como o Vascão. O Vascão é cara de um coração extraordinário, assim. Um monstro do game também. Um monstro, Caiafa. Então, assim, eu vivi essa angústia também. Então, assim, em Brasília, que foi a etapa anterior a Natal, eu fiz mesa final, caí em quinto e eu tava com aquilo na cabeça. Eu acho que isso virou uma obsessão, assim. Eu tava até conversando com o Vini Pinheiro. Cara, ele falou, cara, tô feliz que foi você, porque, tipo, acabou, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que tinha que ser eu. Isso daí realmente, você chega assim numa reta, assim, em Brasília eu olhei ali na semi, só tinha eu de campeão, eu falei, cara, vai ser eu, e aí eu dormi pensando nisso, cheguei na FT pensando nisso, vai ser eu, e acabou que quando cai, assim, lógico que rola tudo de ruim, assim, porque você caiu em Kim, você perdeu de ganhar mais dinheiro, mas tem uma sensação esquisita, assim, porra, eu queria que fosse eu. E nesse momento, assim, passou um filme, assim, cara, olha a oportunidade que eu perdi, eu cheguei na mesa final, quando que eu vou chegar numa outra mesa final de novo? Tipo, vai ser outro, e passa aquela situação, assim, muito chata. Tinha a questão do Platinum também envolvida, que é algo a mais que o BSOP tá oferecendo, que eu tava querendo muito. Então, assim, foi uma frustração muito grande. Ao mesmo tempo também foi uma felicidade também, porque eu vinha chegando, eu acho que dos últimos 7 eventos que eu participei de BSOP, PT ou WSOP, eu fiz dia 3, então eu tava feliz com isso, porque meu jogo tava muito bem encaixado, eu tava conseguindo chegar muito, mas ao mesmo tempo
fiquei um pouquinho triste, mas isso eu acho que serviu parece que no poker, assim, as coisas pra mim, ela funciona como tipo, você tem que passar por isso pra conseguir isso, sabe? Tipo, parece, cara, muitas vezes, assim, até no time mesmo, a gente vive muito intensamente o time, a gente fica 24 horas trabalhando, trocando ideia com a galera, estudando, tirando dúvida e tudo mais, e parece assim, quando vem um negócio assim, uma coisa ruim, assim, parece que tá te preparando para uma coisa melhor. E acho que a fase boa é isso, assim, você passa por uma situação ruim, uma frustração, e daqui a pouco parece que você tá habilitado a poder ganhar sua conquista. Isso é uma coisa meio inexplicável mesmo, mas eu entendo dessa forma, assim, sabe? Uma coisa meio meritocrática. Que legal, Saulo. Vamos falar um pouquinho a respeito desse carinho com rankings. Quer dizer, o que você vem fazendo ao vivo, pouca gente tem chance de fazer. E aí você começa o ano, eu vou dar uma passada rápida aqui, resultado por resultado no BSOP. Você começa em São Paulo, ficando em 8º no Turbo Knockout. No 22º no Six Handed de reentradas, aí você crava o Six Handed Knockout Turbo com reentradas. Certo. Vai para Brasília, pega um 43, posição 43 no Startup, e faz uma 5ª colocação no Main Event, que também é uma belíssima premiação. E aí chega em Natal, já crava logo, já arruma a tampa do evento. Quer dizer, é primeiro colocado do ranking, e a gente sabe o que é a reta final de quem está disputando cabeça de ranking no BSOP. Você está disposto e preparado psicologicamente para fazer aquele multi-table, aquele Snap /Rush /Zoom Poker, de dar esse torneio, passar dando a win em cada mesa toda vez que você recebe uma mão e torcer para uma cadeira cair perto da outra? Cara, assim, eu entendo e respeito essa estratégia, assim, por estratégia de ranking, eu acho válido, mas eu por mim mesmo, eu não consigo aceitar isso, assim, essa questão do MTT e de você acabar jogando mega pra frente pra tentar fazer ficha. Eu respeito e entendo como estratégia, mas eu não sei se a minha estratégia vai ser essa. Eu sei que essa estratégia talvez não, com certeza é melhor, mas eu posso até fazer um multi-table. Mas assim, um multi-table que vai conciliar certinho, vai ser no mesmo salão, o dinner break de um vai bater com o jogo do outro, sabe? Eu não quero fazer nada assim, muita loucura. Até porque o maior prêmio do ranking eu já conquistei, que foi o Platinum Pass. Claro que eu vou ter um retorno em marketing, vai ter uma visibilidade muito legal. Eu não estou sendo hipócrita falando que isso eu não quero. Eu quero, mas eu acho que eu vou fazer do meu jeito, assim, de uma forma mais leve. Eu não vou conseguir ficar dando reentrada igual louco em torneio, dando all-in com qualquer mão. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, e também eu não vi tanto os caras fazendo muito isso. Eu vi no Millions, que foi uma loucura mesmo que aconteceu. Sim. Mas ali era uma disputa muito árdua, assim, foi muito disputado por dois grandes caras, assim, o Afif e o Mesquel, dois caras muito legais, assim. Mas assim, eu já também, ao mesmo tempo que eu tô em primeiro, assim, eu já tô vendo que já tá desenhando o ranking, já tem muito cara bom. Tem o Gini, tem o Kelvin, tem o Nakamura, tem o Mesquel. Na verdade, eu tô até sem um ranking aqui pra falar. Posso até estar falando uma injustiça com alguém, mas tem muito cara ali que eu tenho certeza. Tem o Caio Rei, o Vascão, né? Tem muito cara ali, o Vini Pinheiro, tem muito cara ali que não vai soltar o osso, que tem até mais bala que eu. Então, eu não vou para uma etapa assim para perder dinheiro, assim, por causa de ranking. Eu vou jogar para ganhar dinheiro. O maior prêmio do ranking eu já conquistei, que é o Platinum. Claro que tem outros prêmios, e eu não tô falando que eu não vou brigar pelo ranking, eu vou brigar, mas assim, de uma forma diferente, eu acho. Eu não sei, eu vou tentar bolar uma estratégia por etapa, assim. Montar minha estratégia. Talvez no Millions eu vou ter que ser um pouquinho mais agressivo se eu estiver ainda no páreo. Mas assim, pode ver que as minhas maiores pontuações
é no Main Event. E o Main Event, ele paga muito pouco em ponto, assim, paga mesmo só a mesa final. E um dia que você perde no Main Event, você perde 3 torneios. Sim. 2 a 3 torneios, depende da etapa. Então, acaba que se você foca no Main Event, que é o evento mais lucrativo do BSOP, o mais EV, onde você acha o maior dead money, um field mais fraco e tudo mais, se você for focar no Main Event e for querer realmente fazer reta e tudo mais, você perde, ou você chega na mesa final e consegue uma pontuação grande, ou se você cai numa semi, por exemplo, você pega uma pontuação muito pequena e não conseguiu jogar nada nas outras etapas. E o Main Event não dá pra você deixar pingando, assim, se tiver 30, 40 left, não tem como, né? Porque é uma premiação muito significativa. Então, eu vou tentar dosar isso tudo aí. Fora a possibilidade de fazer um back-to-back BSOP Millions, que ia ser uma história linda para a história do poker mundial, né, Saulo? Ah, com certeza. Esse daí é um sonho, eu não vou nem falar que eu quero, porque seria muita pretensão, mas eu vou estar lá na briga. Porque o Millions, assim, o Millions pagou prêmio equivalente a 5 vezes o prêmio de Natal, por exemplo. Sim, com certeza. Então, é muito sinistro o Millions. Saulo, filha novinha, time bombando, tem uma perspectiva de Vegas ou foldou esse ano? Então, cara, eu fui um pouco desorganizado com Vegas. Quinta-feira eu tô indo pra São Paulo pra tirar o meu visto. Então eu deixei um pouco pra última hora, até porque eu precisava ir pra Natal e eu não consegui ir na entrevista antes. Aí voltei de Natal. Aí tinha muita coisa, muita agenda, muita coisa. Inclusive tive que ir para Ponta Porã, no cassino onde eu faço um trabalho com eles, e assim fui deixando para depois. Mas essa semana assim eu falei, não, eu preciso ver isso porque eu quero estar lá a partir do dia 25 desse mês. Ainda nem comprei passagem, não vi nada ainda, mas eu pretendo estar lá e eu pretendo fazer uma reta lá. Ainda não tenho ela definida totalmente, mas eu pretendo ir sim. E não dá para desperdiçar a fase, né, Saulo? Porque muito dessa questão de segurança do poker, de uma fase, do momento maravilhoso que você está vivendo, né? Não, com certeza. Você, assim, eu digo que a confiança, assim, você faz a jogada ali, você sabe que é a melhor jogada e você estufa o peito, acho que você passa essa confiança pro seu adversário, assim, principalmente no live, assim, que você consegue muito mais informação, outras coisas e tudo mais, mas assim, o fato de você estar confiante, eu acho que muda muito. Não tem como você explicar isso, mas a confiança ajuda muito a você estar no seu A-game. Saulo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo seu tempo, e eu sei que é um cara super ocupado com tanto projeto na vida. Obrigado pelos elogios que você fez ao PokerCast. E, cara, sucesso pra você, quebra tudo, arruma esse BSOP Millions lá, quebra tudo em Vegas e volta pra aqui pra contar a história de novo pra gente. Pô, Kalil, muito obrigado pelo convite. Para mim, como eu disse, é a realização de um sonho estar aqui. O poker para mim sempre foi algo que eu sempre acompanhei. Os caras que faziam esses podcasts, que saíam nas matérias. Hoje eu tá nessa posição, eu valorizo muito porque eu sempre acompanhei todo mundo. O seu programa tá de parabéns. Eu acompanho, sempre indico, a galera do time também acompanha, dá uma repercussão muito grande e com certeza, se eu tiver o prazer de voltar para contar mais alguma história de algum torneio, vai ser uma felicidade imensa. Com o maior carinho do mundo, Saulo, muito obrigado, sucesso pra você e tamo junto, vamos que vamos, obrigado, viu? Tamo junto, um abraço, meu irmão. Um abraço, obrigado. É isso aí, muito obrigado, Saulo Sabione, boa sorte na WSOP e professor Marcelo Lanza. Eu acordei hoje com a notícia de que o Gaudêncio Júnior, nosso querido Gaudêncio lá de Araxá, puxou o 10 Game Mix lá no Cassino Orleans. $150 foi o buy-in de 229 pessoas. Brother Gaudêncio, certamente ouvinte do programa. Um cara, gente finíssima, né, cara? É uma notícia que muito alegra a gente. Aquela simpatia toda, arrumando um dinheiro lá. Liguei pra ele pra dar os parabéns pra ele. Ele fez um acordo, falou, velho, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo joga 10 Mixed pra caramba. Pra caramba. Na hora que eu vi aquela treta ali, todo mundo profissional, os caras ofereceram um deal em 6 pessoas, eu topei na hora.
Falei, tem problema nenhum, me dá o título aqui, vamos fazer esse deal rapidinho. Grande abraço então ao Gaudêncio. Foi pra lá pra WSOP, não vai jogar nenhum evento da WSOP, tá procurando a reta inteira de torneios que não são de Texas Hold'em, cara. Tá nos Mixed. Ele ainda falou que a primeira vez que ele viu Mixed foi naquele primeiro torneio que eu fiquei ITM pra nós, lá na WSOP. Falou, cara, ali que eu conheci, comecei a gostar. Ah, no BSOP, né? No BSOP, exatamente. E aproveitou também para me dar notícia de que o Murilo Figueiredo Muca ficou em segundo ontem no 470 Triple Stud do Área. Sensacional aí a turma em Las Vegas, grindando tudo, professor Marcelo Lanza Maia. Filho, a turma vai pra Vegas pra jogo, filho. A vantagem é que essa época não é só WSOP, né? Tem torneio pra tudo quanto é lado, modalidade, o lugar, cassino. Se você quer andar pouco, se você quer andar muito, se você quer de qualquer tipo de bain, tem de tudo. Satélite, cash, todas as modalidades, quer dizer, tem tudo, né, velho? Sensacional, cara. Sensacional. Vou falar no nosso grupo do WhatsApp, o querido Forrest Gump tá lá no grupo do WhatsApp. É o único cara que não usa o nome próprio, né? Acho pouco provável que o rapaz chame Forrest Gump. A não ser que tenha alguém muito fã do filme. Outro, tem chance de ele chamar Tom Hanks também. Nossa Desculpa. Falou que conheceu um tiozinho no live que foi sensacional. Ele ensinou que pra você saber se o fold é bom é o seguinte: se você errou o flop, o fold foi bom. Tá vendo? É assim, simples. E o Rodolfo Guerra, velho, teve o peito e a pachorra de pedir pra gente citar ele, que ele falou que todo dia ele faz heads up dos torneios grandes que ele joga, mas ele só fica em segundo. Pode uma parada dessa, velho? Isso dá castigo. Isso dá castigo. Dá castigo. Não vou nem citar muito, dá castigo. Cara, Rodolfo, deixa eu te falar, Rodolfo Guerra, então essa semana, por favor, forre e mande a nossa parte, tá bom? Finalizando então o nosso programa, a gente lembra que para saber tudo, acompanhar as notícias da WSOP, do mundo do poker, do H2, do BSOP, do Masterminds, de tudo que está acontecendo no mundo do poker, você acessa superpoker.com.br. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar com a agenda diária. No superpoker.com.br/vídeos e no YouTube tá cheio de vídeo incrível lá de Las Vegas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios. Professor Marcelo Lanza Maia, vou dar a minha dica cultural. Um filme de humor que é para pessoas com gosto muito específicos. O nome do filme é Baby Driver. Eu já senti mal na hora que você fala pessoas com gostos muito específicos. Cara, mas sabe o que é o negócio? É que ele é um filme que ele dá uma malhada naqueles filmes dos anos 80. Então ele é um filme de perseguição policial, no Brasil ele chama Em Ritmo de Fuga. Então ele é um filme sobre um cara que é um piloto de fuga, de assaltos a banco e a agências postais e afins. Então ele tem toda aquela coisa dos anos 80, assim, uma estética aquela muito engraçada, pegada, né? Mas meio irônica com relação aos anos 80. É engraçado pra caramba, até me lembra do filme Kung Fury, que é um... Nossa. Você já assistiu isso? Já. Um filme do YouTube, velho, que é maravilhoso também. Daqui a pouco você vai dar sua dica cultural de Sharknado. Sharknado é maravilhoso. Não, Sharknado é muito ruim. É muito bom, velho. Não, é muito ruim. E, então fica a minha dica. Baby Driver foi uma dica do Arroz, um músico do estilo Psychobilly, que falou: Calil, assiste isso que você vai adorar. Eu de fato adorei, velho. Justo. Não, eu falei Sharknado, assistam vocês. Depois vocês me contam. Inclusive tem 1, 2 e 3, se eu não me engano. Não, né? porque já tá indo pro quarto. Tá indo pro quarto. É um sucesso. Cara, né? Teve um agora que, bicho, o último foi tão bizarra a proposta do filme que eu falei, cara, quando eu achei que isso não podia melhorar, ele melhora, assim. Teve um que foi nos parques da Flórida. Meu Jesus. Cara, a minha dica cultural, essa semana eu comecei a ver, ontem na verdade, a semana a Gabi saiu muito pra julgar, e aí eu falei, cara, eu vou abrir outra série. Eu não gosto, né? Eu vou abrir mais uma, procurei, pesquisei e demorei um pouco pra começá-la. A minha dica é Vikings. É uma série de drama histórico, ela tem todas as referências. Pelo que eu conheço da história nórdica, ela é baseada no Ragnar, que é um dos maiores vikings da história. E é bem legal para quem gosta de mitologia nórdica, que é muito rica. A mitologia nórdica é foda, cara. Os caras têm mais Deus do que... Eles só não têm mais Deus que a mitologia grega. É impressionante. Mas muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem gravada, a paisagem muito bonita.
E eu comecei a ver e estou gostando bastante. Deu uma esticadinha, vi uns 9, 10 só por enquanto. Tá dando pra dar uma respirada. Meu Deus do céu, que Mas já tá com tempo, malandro. Tem casa sozinho, jogar um videogame Exatamente. e tal. Quem sabe jogar baralho sai pra jogar baralho. E eu fico em casa vendo série até 3 da manhã. Muito justo. Então ficamos por aqui. A edição é de Rodolfo Vidal. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Valeu. Valeu, moçada. Até semana que vem. Grande abraço. If you like a game or a tail like you man, you win some, lose some, it's all the same to me. If legends you play, it makes no difference what you say. I do shadow green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with a flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch the news. Double up or queen, double sticks or spring, the ace of spades, the ace of spades. And gambling for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever.